Magazine Luiza solta fato relevante identificando erros contábeis. E agora, será que estamos diante de uma próxima Americanas? Apesar da minha expressão, facial aqui tá descontraída, isso é uma notícia muito séria, muito grave. A gente pôde observar aí a reação hoje no mercado, apesar disso ter acontecido ontem. Estou trazendo esse vídeo hoje porque a gente estava colhendo maiores informações aqui para trazer para vocês. Então eu vou comentar um pouco em cima de uma notícia que explica melhor e vou dar a minha opinião sobre isso. Afinal de contas, isso quer significar um risco grande para a empresa? O que realmente aconteceu? Então eu vou te explicar aqui nesse vídeo, por isso não deixe de assistir esse vídeo até o final, que o que eu vou trazer aqui é muito importante. Eu vou ler aqui o fato relevante também para vocês, que foi divulgado aí pela própria Magazine Luiza sobre isso. A gente sabe que empresas de varejo já não tem um histórico muito bom, ainda acontecendo isso daqui, o risco torna-se maior ainda, e a gente pôde ver isso daí nas ações aí na data de hoje, tá bom? Então roda a vinheta aí e vamos pro vídeo. Bom, pessoal, então vamos lá. Antes de eu continuar aqui e falar desse vídeo, eu vou pedir encarecidamente para que você se inscreva no canal, para você sempre estar por dentro dessas notícias que a gente traz aqui, tá bom? Realmente é muito importante isso, até para você se manter avisado também. A gente sempre traz notícias aqui, informações sobre os principais acontecimentos aí na Bolsa de Valores, então peço aí que você se inscreva. Eu vou estar lendo aqui para me certificar de que eu não vou deixar de falar nada importante aqui para vocês, tá bom? Então, primeiramente, falando aí sobre o que aconteceu, eu vou ler aqui um trecho do fato relevante que a Magalu soltou. Então, vamos lá. Ó. Ao final dos trabalhos, foram identificados incorreções em lançamentos contábeis relacionados ao período de competência do reconhecimento contábil de bonificações em determinadas transações comerciais. Tá certo? E decorrente do fato de certas notas de débito, o documento utilizado para reconhecimento contábil nas receitas e bonificações terem sido emitidas pela companhia e assinadas por fornecedores sem observar com precisão as obrigações de desempenho, as quais variam de acordo com as especificidades de cada negociação em momento específico no tempo, conforme dispõe aí o CPC 47, Receita do Contrato de Cliente. Então, onde tudo começou, tá? Tudo começou por denúncias anônimas, então foi aí onde deu o início dessa investigação, tá? Então a investigação começou aí com a recepção de denúncias anônimas. E aí, até para lidar com isso, a própria Magalu, ela criou aí o Comitê de Auditorias e Riscos e Compliance, tá certo? Depois a gente veio para descobertas e ações. Então, o resultado da apuração. Então, a investigação concluiu que as denúncias eram improcedentes, não houve evidências de fraude ou má conduta que sustentassem as alegações. Incorreções contábeis, que é um segundo ponto. Apesar disso, a investigação revelou realmente erros nos lançamentos contábeis da empresa. E esses erros estavam relacionados principalmente ao reconhecimento contábil de bonificações em transações comerciais. Tá bom? Então, um outro ponto também foi o problema com notas de débito. Então, foi aí identificado que certas notas de débito utilizadas aí para reconhecer as receitas das bonificações foram emitidas de forma imprecisa. E isso afetava a forma como as obrigações de desempenho variáveis conforme cada negociação era registrada contabilmente. Então, nós temos aí primeiro o resultado da apuração, incorreções contábeis, apesar da denúncia que foi feita, elas eram improcedentes, mas isso desencadeou a descoberta de outros pontos, que foram justamente esses que eu trouxe aqui. Aí a gente vai para o impacto, Qual que é o impacto financeiro e correções? Então, primeiramente, falando de ajustes contábeis, o Conselho de Administração da Magalu tomou a decisão de corrigir esses lançamentos contábeis errôneos. E essas correções foram refletidas no formulário de informações trimestrais. Mas isso acaba causando uma certa desconfiança por parte dos investidores. Afinal de contas, nós já tivemos uma empresa como a Americanas, deu aquele baita problema, preocupando vários investidores, e agora vem a Magalu. Então,
o grande maior impacto é, se já descobriram isso, por que que não pode haver outros problemas? Então isso daí já causa uma preocupação com investidores com possíveis futuros problemas que podem ser descobertos. Afinal de contas, nem tudo que aconteceu ali na denúncia foi realmente, como eu li aqui, eram improcedentes, mas desencadeou outras descobertas também. E o que não garante que pode haver outras, né? Então, qual foi o impacto no patrimônio líquido? Então, os ajustes resultaram em uma alteração de 829,5 milhões no patrimônio líquido da empresa, ou seja, um valor bem significativo. A gente está falando de quase 1 bilhão, né? Por outro lado, nós tivemos os créditos fiscais de PIS e COFINS. Então, paralelamente, a empresa reconheceu créditos fiscais extemporâneos de PIS e COFINS sobre bonificações recebidas de fornecedores. Então, isso foi baseado em uma decisão do STJ e resultou num benefício líquido de 507,4 milhões após imposto. Então, por outro lado, nós tivemos uma notícia ruim, por outro, uma notícia boa, o que deu ali uma certa balanceada. Então, a redução líquida do patrimônio, após todos os ajustes, a redução líquida do patrimônio líquido da empresa foi de 322,1. Aí nós tivemos também medidas e melhorias para a empresa, né? Então, primeiramente, foi o aprimoramento de controles internos, então reconhecendo a necessidade de melhorias, até porque a Magalu ela faz parte aí do novo mercado, que é o nível de governança corporativa que é o mais exigente. Então, reconhecendo a necessidade de melhorias, o Conselho adotou várias medidas para fortalecer os controles internos. E isso inclui a revisão de matrizes de risco, aprimoramento dos processos de governança, melhoria na gestão de verbas de fornecedores e uma revisão detalhada dos processos de auditoria interna. Então isso visa também proteger mais aí o acionista de Magalu. Conclusão de tudo isso, segundo a gestão, esse episódio na Magazine Luiza não foi uma revisão fiscal ou apuração de fraude, mas sim uma avaliação interna que revelou erros contábeis e levou a correções significativas e ao fortalecimento dos mecanismos de controle e governança interna. Então essas ações são fundamentais para a integridade financeira e a contabilidade da empresa perante aos investidores e ao mercado. Eu gostaria de saber a sua opinião sobre isso. Aparentemente, o mercado se assustou com esse primeiro impacto, né? Mas a Magalu já se mostrou bem rápida aí em solucionar esses problemas, né? Deixar isso bem claro por que aconteceu. Então, basicamente é isso. Então, apesar da situação, né, que tende aí a gerar um sentimento negativo no mercado, o ponto positivo é que a empresa ela apresentou um lucro no trimestre devido a esses efeitos dos créditos tributários que eu citei, né? Então, sem o efeito dos créditos tributários, aí nós teríamos uma situação bem complicada, né? Então, sem esses efeitos dos créditos tributários, o prejuízo seria de 143 milhões de reais, o que deixaria a Magalu numa situação bem delicada, né? Então é importante aí frisar que esse prejuízo ele era esperado de 171. Então o resultado ele foi menos pior do que realmente foi divulgado. Então isso tende a gerar aí um sentimento favorável para o mercado, né? Apesar de, afinal de contas, o mercado estava esperando algo muito ruim e o que acabou acontecendo foi algo menos ruim. Então, isso tende a ser um ponto positivo, né? Tá esperando uma coisa ruim e acontece uma coisa menos ruim, né? Então, o resumo é que nós tivemos uma notícia positiva, que foi o prejuízo menor do que o esperado, e outra negativa, né? Por um lado, foi ruim descobrir essas inconsistências, porque isso acaba gerando um sentimento de desconfiança por parte dos investidores. E não é para menos, né? Afinal de contas, nós já tivemos a Americanas aí, o varejo já é um setor bem delicado, né? A gente sabe que não é um setor muito perene. A Magalu, ela não vem aí, enfim, numa trajetória de crescimento, de lucros crescentes, como é esperado quando a gente investe numa empresa. É uma empresa que está gerando prejuízo, apesar de ser prejuízos menos pior do que o esperado, ainda assim é prejuízo, tá? E o que a gente espera quando investe em empresas são que ela gere lucro, que ela cresça. E isso daí a gente pode ver na queda das ações, né? A Magalu saiu de 20 e poucos ali para casa de R$1,50, né? E chegou a bater menos de R$1,50. Então é uma situação
de atenção, né? Você que investe aí em Magazine Luiza, você deve ficar atento, tome cuidado, monitore os próximos fatos relevantes que a empresa vai divulgar. Por um lado, a empresa se mostrou bem rápida aí nessas questões de transparência, de agir rápido devido a essas inconsistências que foram descobertas, melhorar ali suas políticas internas. Então, eu vejo essa gestão ativa, essa preocupação por parte da gestão, um ponto positivo, né? Mas se já tivemos isso, o que garante que não podemos ter outras inconsistências, outros problemas ainda podem ser descobertos? Fica aqui a minha dúvida, né? Gostaria de saber a sua opinião, se você é investidor de Magazine Luiza, coloca aqui nos comentários o que você achou desse tipo de acontecimento. E eu gostaria muito que você também se inscrevesse no canal, para que você primeiramente ajude o nosso canal a crescer e esteja por dentro aí dessas notícias que a gente sempre traz aqui para você, tá bom? Muito obrigado por ter assistido esse vídeo aqui, espero que você tenha gostado. Não deixe de se inscrever no canal para aproveitar aí os nossos próximos vídeos, tá certo? Então, muito obrigado e até o nosso próximo vídeo.